Estamos ao vivo, né? Sejam muito bem-vindos todos aqui no nosso canal do D365. Bom dia para todos. Tem esse material aqui mais tarde. Esse é boa tarde, boa noite, né? Você que está chegando no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse conteúdo e transmitir isso para alguém, né? É tão bom compartilhar, porque você pode estar ajudando alguém a identificar alguma coisa que ele possa transformar a sua vida. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Né? Não deixe de dar o like, aquele joinha bem especial, e também marcar as notificações aí, ativa o sininho, tá bom? Hoje, novamente, é mais um dia da série de equilíbrio, né? Ontem, estávamos aí fazendo um podcast à noite, e o grande Ale Fonseca estava lá comigo. Esse cara é fenomenal. Isso aí. Vamos hoje falar sobre Lavoisier. Esse cara só traz fera, né, meu amigo? Ele traz cada coisa aqui que eu vou te falar um negócio que eu fico encabulado. O palco é Vamos lá, seu, meu amigo. E vamos seja lá, bom muito bem-vindo. dia, ótima sexta aí a todos. Vamos fechar aqui nossa série de equilíbrio, né? Uma experiência muito gratificante, uma ideia muito bem pontuada aí pelo Newton para a gente estar explorando mais as temáticas. E eu gostei muito da experiência, né? E a gente vê que ainda falta espaço, né? Os assuntos são tão densos, tem tanto conteúdo, uma coisa, puxa, dá tanto desdobramento. E isso é mágico, né? E isso tem a ver com o assunto de hoje, essa questão dos desdobramentos, né? Desses ciclos contínuos, que dá essa ideia, cara, quando é que vai acabar o conteúdo? Cara, não esgota, né? É uma fonte inesgotável mesmo. Lavoisier, Antoine de Lavoisier, francês, cientista francês, do século XVIII. Vamos trazer algo que parte aí do coração dele, né? Dos estudos dele, que também marcou muito o conhecimento humano e os desenvolvimentos humanos. Ah, meu pai, né, eu até honro meu pai, ele gosta muito de citar Lavoisier, né, e eu vou trazer dele aquela máxima, né, o princípio de Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É linda essa frase e muito verdadeira. E tão verdadeira que, olha só, ele começa na natureza. Lá no sobrenatural, lá antes de tudo ser criado, como ainda era antes de ser criado, então teve que ser criado. Então houve a criação. Lá em Gênesis, a gente tem um lugarzinho lá que a gente não estava nesse espaço da natureza. Ainda tudo ia ser criado. E tudo foi criado. E a hora que tudo que a gente precisava foi criado, nós fomos criados. E depois não precisou criar mais nada. E Lavoisier acertou nisso. Nada se cria na natureza, tudo se transforma. Tudo que era para ser criado já foi criado pelo Criador. E também nada se perde. Então, se você acha que você está perdendo, realmente não existe essa palavra na natureza. Você nunca perde. Tudo está sendo transformado o tempo todo. E vamos voltar um pouquinho para a história de Lavoisier. Lavoisier, ele viveu nessa época do século XVIII, que era a época conhecida como o Iluminismo, os Iluminados, né? As mentes iluminadas, onde estava despertando aí uma saída da Idade Média, de uma Idade das Trevas, uma mentalidade muito, ah, muito dominada, né, pelo pensamento e pelas doutrinas religiosas, né, e outras tradições culturais. Mas a voz da ciência, a voz do conhecimento, ela tinha um volume muito baixo. Ela era a última a ser considerada. E no iluminismo, a gente veio um movimento para poder aumentar esse volume. Esse canalzinho aí do conhecimento da ciência começou a ganhar voz, ganhou o espaço dele. Para isso, algumas cabeças tiveram que rolar, inclusive o do próprio Lavoisier. Esse foi o triste fim dele, né? Mas entre a sua vida e a sua morte, na guilhotina,
ele deixou grandes contribuições. Toda a linguagem que a gente conhece hoje, reformulada, principalmente na química, né, ela veio com contribuição dele. E essa máxima, esse entendimento incrível, que estabeleceu um princípio de conservação, princípio da conservação da massa, que fala isso. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele foi observando que nos processos que ele fazia em laboratório, ele colocava ingredientes A e B. Vamos lá, vamos levar isso para a cozinha. A cozinha ela reflete bem um laboratório químico. Então você vai fazer uma receita, um bolo. Então você tem farinha, você tem manteiga, açúcar, ovo. E se você pesa todos os sólidos, todos os líquidos, todos os ingredientes, toda a massa que está antes de você fazer o bolo, e você faz o bolo e pesa, num ambiente fechado, ou seja, não deixa nada perder na sua cozinha aí, não deixa nenhum pedacinho de bolo ser roubado. Se você pesar tudo, no antes e no depois, vai se conservar. Essa massa, o peso vai ser igual. E observando essa experiência do bolo, da culinária, né? Observando essa experiência do laboratório, Lavoisier chegou a essa conclusão, e essa conclusão ela vai se aplicando a tantas áreas, a tantos aspectos da natureza, e ela começou a inspirar, ela começou a fazer correlação com outros princípios de conservação também. E aí eu quero hoje, né, nesse último dia, chamar a atenção para a quantidade de leis e princípios que a natureza nos presenteia para poder entender por várias perspectivas o poder dessa mensagem do equilíbrio, né? Então é graças a esses princípios, é graças a essas certezas, ou seja, cada princípio que estabelece, gente, não é para criar uma teoria complexa, é para nos ajudar a ter uma certeza, uma previsão, né? Os foguetes só são lançados aí para o espaço porque eles conseguem prever, eles conseguem ter certeza de comportamento, ou pelo menos minimizar risco, e aí vai em várias áreas, né? Na ciência, na astronomia, na economia, nas gestões de negócio, na gestão de negócio, gestão emocional. Você começa a fazer previsões baseado nesses princípios. Então, se a gente se baseia em princípios, por exemplo, da lei e da lei da semeadura e da colheita. Se você não tem esse princípio bem estabelecido, ou seja, você não tem essa certeza, uma certeza que vem da palavra, que sai da boca de Deus, como é que você vai praticar generosidade? Como é que você vai praticar o bem? Como é que você vai caminhar com esse entendimento que melhor é dar do que receber, melhor é ser, maior é o que serve? Você não consegue afirmar isso, nem viver isso, nem ter essa convicção, se não tiver um princípio, um pilar bem estabelecido. E aqui na natureza a gente tem vários pilares também para a gente se apoiar. E é por isso que a gente vê esses projetos arquitetônicos gigantescos, esses prédios, navios gigantes, aviões pesados voando pelo ar, porque aí começa a gente entender esses princípios nos dão certeza que aquele avião não vai cair, que aquele navio não vai afundar, né? E que a gente pode ir mais alto, pode ir mais rápido, pode ir além, e cada vez que a gente chega num limite, a gente se baseia naquele princípio. Opa, mas o princípio falou que eu podia chegar até aqui, mas ele me garante que eu ainda posso chegar um passo depois, e depois além, e depois além. Então, são princípios que a gente se agarra para nos dar convicções, e uma convicção de uma caminhada, né, pela fé. Ontem, no podcast do Newton, houve uma pergunta, né, de dois aspectos da fé, eu achei interessante. A fé natural e a fé sobrenatural. Então, como a gente está falando de princípios da natureza, então leis de conservação de massa, de energia, tudo isso que a gente extrai da natureza, que tá aqui na nossa, na nossa realidade como corpo vivente aqui nesse mundo, esses princípios, eles nos ajudam na fé natural. A ciência acaba colaborando para a gente
amadurecer, crescer e aprofundar na fé natural, né? Assim como a palavra de Deus, o nosso relacionamento com Ele, aí Ele nos permite até fechar os olhos e dar aquela caminhada, aquele passo de fé, né? Com a certeza que o chão vai vir, né, Nilton? Então, é uma fé sobrenatural. E são dois aspectos incríveis. E a gente a, existe uma tendência de a gente ficar competindo o natural com o sobrenatural, a ciência com a religião. Tal coisa. Eu acho isso uma besteira. Eu acho que tudo é harmônico, tudo isso tudo veio do Criador. A natureza nada se cria porque tudo já foi criado, inclusive todo conhecimento, toda ciência. Então, o natural é um subconjunto do sobrenatural, mas ele está lá dentro, faz parte. Então não é para ser rejeitado, nem contraposto, é para a gente aproveitar ao máximo. Salomão sabia disso, tanto que ele observava a natureza e tirava todos os seus provérbios de sabedoria, a sabedoria grandiosa que ele foi presenteado, a maior que algum homem já foi, da própria natureza. Então, nós temos que valorizar isso, temos que ser observadores. Lavoisier foi um observador, Fibonacci foi um observador, e tantos outros cientistas, né? Newton, Einstein, né? Galileu, muitos aí, né? Por causa dessa curiosidade, dessa observação, acabaram tendo um fim trágico. Mas eles observaram e eles extraíram da natureza, daquilo que estava ao redor, de comportamento de insetos, das plantas, observando com paciência, né, o crescimento e a forma com que se relaciona isso, para extrair esses princípios, essas, como é que tudo se rege, é, como que, como que se dá essa grande orquestra da natureza? Na, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. Como que essas coisas se intercalam? Você vê, o ciclo da água, a água, ela vem, ela passa pela biologia, ou seja, pelo reino animal e vegetal, né? Nós bebemos essa água, nós usamos ela para o nosso corpo, a gente transpira, mas ela passa pela gente, mas ela invade o reino mineral também, e ela vai pelos rios, pelos lagos, pelos mares, e aí depois ela evapora, vai para as nuvens, para o céu, e ela passeia e vai para outro continente, e depois fecha esse ciclo e volta. E esse ciclo também, ele gera uma conservação, né, do ecossistema, da natureza, um ciclo perfeito. Se a gente fosse controlar esse ciclo, a gente ia pensar em tantas variáveis. Nossa, mas e se a, e se a temperatura aumentar? E se cair um meteoro? E se vier um terremoto? Tanta coisa pode atrapalhar esse ciclo, mas esse ciclo acontece e ele é robusto, ele é valente. Vem essas distorções no tempo, essas variações climáticas, e ele permanece. Mais um princípio de conservação desse ciclo maravilhoso, que é o ciclo da água, o ciclo. E aí você vê, existe o ciclo do nitrogênio, do oxigênio, assim, a gente respira por causa disso. Se esse ciclo não funcionasse de jeito, como é que a gente ia ter certeza que a gente ia ter determinado lugar aqui no nosso planeta, ia ter esse recurso, que se a gente ficar poucos segundos, né, no máximo um minuto e pouquinho sem ele, a gente já está começando a dizer bye-bye aqui para para nossa passagem aqui. Então, é muito grandioso a gente pensar que existem ciclos, existem princípios que a gente pode se agarrar e dar certeza que a gente vai sobreviver, a gente vai, a gente nem se preocupa com isso, já está no automático. Mas olha o tanto que nós somos frágeis, né? A temperatura que a gente sobrevive é uma variação tão pequena da temperatura mínima para a máxima. Existe uma escala gigantesca de temperatura. Dentro de uma pequena faixa, a gente pode congelar ou queimar, derreter. A, a pressão. Existe uma faixa tão pequena que a gente suporta pressões que a gente imagina você, se você tiver uma queda brusca de uma montanha, a variação de pressão é tão grande que às vezes nem a queda que vai te matar, mas a variação brusca de pressão que você vai sofrer, assim como se você entrar muito no fundo do mar. Se você tem que ter muitos equipamentos para poder suportar aquela pressão. Então nós somos frágeis diante do range de variações que a gente está sujeito. E a gente está aqui firme e forte, né, governando, dominando e aprendendo, prosperando e multiplicando aqui nessa terra. Mas
Se formos ver em tudo, de todas as ameaças de variações que existem no universo, a gente poderia virar pó rapidinho. E esses princípios nos norteiam a poder prosperar, a poder conservar, a poder multiplicar. Voltando lá para Lavoisier, no seu princípio da conservação da massa, o que isso tem a ver, né, com o tema maior de equilíbrio que a gente está tratando aqui? Primeiro que a gente está falando de novo de uma conservação. E ele tem tudo a ver, vocês vão ver isso. A gente estava falando agora há pouco, mais cedo, de onde surge conhecimento? É transformado. E essa transformação vem nas trocas, né? Nossas trocas humanas. Com certeza, houveram pessoas que escreveram livros, né? Fizeram vídeos, filmes, passaram de boca em boca. O conhecimento vem chegando, vem sendo transformado, vem sendo aprimorado. Alguns, né? E eles vão se diluindo, e eles vão se diversificando, e eles vão se cruzando, e aí nascem novos conhecimentos. Mas o que é isso? É a diferença entre a criação e a inovação. Na natureza nada se cria, mas se inova. É duas coisas diferentes. Não está sendo criada, porque a criação não existe para se existir. A inovação existem diversas coisas e baseado nelas eu ainda vou acrescentar um temperozinho e vou fazer uma outra diferente. De novo, na culinária a gente sabe, a gente vê que isso acontece o tempo todo. Pega uma receita base, acrescenta um ingrediente ou outro, né? Para você, já teve época que eu produzi cerveja. E aí era uma brincadeira incrível, porque você tem 4 ingredientes básicos, mas você pode ir acrescentando e brincando. Põe rapadura, gengibre, você muda um pouquinho o processo lá de temperatura, o tempo de resfriamento. Às vezes você põe os mesmos ingredientes, mas você muda esse processo aí de fervura, tudo. O sabor é outro, você extrai novos sabores que estavam escondidos dentro do malte, do lúpulo. E é algo gostoso, é algo inovador. Às vezes, uma experiência que ainda ninguém experimentou, você está lá brincando, mas você não está criando nada, já estava lá escondido, você só está revelando. Você está descobrindo algo que estava coberto, né? Você não está criando do zero algo que não existia. Então, o nosso papel aqui como filhos do Criador é de sermos inovadores, porque ele não deu esse trabalho para a gente mais. Ele criou tudo pronto para a gente vir aqui e desfrutar, né? O sétimo dia veio justamente como o dia do desfrute, o dia do descanso, logo em seguida que a gente foi criado. E quando fomos criados, tudo já foi preparado para a gente. E Lavoisier entendeu isso e soube exprimir isso nessa máxima dele. Então, tudo, exatamente tudo, dentro desse universo nosso. Ele fala de um sistema fechado da natureza, esse universo nosso. Toda a massa que existia antes existe agora, e as coisas só vão se movimentando e elas vão se interagindo. Lembra da live lá que eu falei do tecido do, do espaço-tempo? É, Dei o exemplo do planeta, né? Por exemplo, uma massa grande igual ao Sol, que ele vai e deforma esse tecido e tudo. Então, essa deformação é o impacto dele lá no sistema solar. O impacto do Sol dentro desse pedacinho da Via Láctea, que é o sistema solar, ele puxa todos esses planetas ao seu redor, cria um ambiente lá que impacta eles e eles ficam lá à mercê dele girando. Isso tudo obedecendo esses princípios. A, a presença da sua massa, viu, dona Neuza? Quando a senhora entra no ambiente, ela impacta esse ambiente. Lá no G365 eu falei sobre isso, sobre a ambiência. Você pode ser refém do impacto dos outros, ou você pode ser a luz que ilumina aquele ambiente. A sua energia, ela pode mudar o ambiente, não importa se aquele ambiente lá estava tudo escuro, ruidoso, né, estava com maledicência, murmuração, reclamação. Você pode chegar lá e a sua presença, a sua energia, ela pode impactar aquele ambiente. E todo aquele cenário muda. E você não precisa ficar refém dele. Então, olha só o nosso poder de, nessa jornada, ao longo da vida, uma jornada que pega lá da primeira live, na corda bamba, pega na live de ontem, essa corda em uma espiral em que a gente cresce, na espiral do Fibonacci, e a gente ir lá, né, como malabaristas, equilibristas, a gente carregar essa certeza. Eu me apoio
na conservação, que tudo que eu tenho, tudo que eu preciso já existe. Eu só preciso encontrar, tá em alguém. Porque é só uma questão de transformação, e a transformação ela vem de aprender, de ensinar, de errar, né, de você ajustar quando erra, de você se relacionar, você se conectar, de fazer isso aqui que a gente está fazendo agora. Isso aqui a gente, antes de fazer a live e depois de fazer a live, a gente começa a comentar, contribuir, todo mundo sai com a cabeça expandida, transformado. Então, é tudo questão de transformação. Nada daqui é novidade, já foi criado. Só que a gente inova, a gente descobre, ou seja, tira daquilo que está coberto, daquela situação que é escondida e revela algo novo, porque a gente cruza as nossas mentes e algo que o mundo ainda não conheceu, não porque não existia, mas porque estava escondido. É revelado por causa das nossas interações. Então, se a gente fica parado na nossa inércia, sem se relacionar, né, a gente está lá sendo omisso e deixando todo um universo de conhecimento, universo de ideias, de projetos enterrados, escondidos. E se a gente se dispuser a se movimentar e a promover essas transformações, a gente vai revelar, vai trazer à luz aquilo que está lá escondido. Então, na natureza, nada se cria, e é na natureza, no natural. Isso aí é muito importante, esse início dele. É aqui, né? Isso mostra que no sobrenatural, a história é outra. Por isso que a gente, quando busca a nossa fonte, a gente vai lá no sobrenatural. É uma fonte que está dentro de nós, sobrenatural, ele habita dentro de nós. E lá tem uma fontezinha desse tipo aqui, ó. Essa, e essa fonte, só que essa fonte aqui agora está desligada, né? Essa fonte que a gente acessa, ela nunca desliga, ela nunca para, ela nunca se esgota. Ali, Lavoisier não tem onde palpitar, não. Ali é a fonte do coração do Pai, ali é abundância, sempre vai ter, nunca vai faltar. E a gente bebe é dessas águas. Ah, que maravilha saber disso. Aí começa a equação fechar. Eu estou buscando equilíbrio, não é? Porque no equilíbrio, se a gente fica pensando, ah, se eu consumir, tem aquele pensamento escasso, vai faltar. O que que mantém tudo fluindo? É isso. Lá no coração do Criador, né, existe uma fonte que não se esgota e ela gera em abundância amor, recurso, tudo que você precisa. Todas as energias que você precisa está proveniente dele. Então você não tem por que temer, né, ficar de compartilhar. Graças a essa fonte que não se esgota, a gente pode não temer a divisão, porque a divisão se transforma em compartilhar e esse compartilhar vira uma multiplicação. A gente falou disso ontem, né? Uma, uma equação de divisão, a gente pode transformar ela numa multiplicação facinho, né? A dividido por B é A vezes o inverso de B. Você só resolve depois a questão da inversão, mas é uma multiplicação do mesmo jeito. Então você vai crescer. Pensa em crescimento, em prosperidade. Deus, Deus, com a sua infinita fonte que não se esgota, ele vai prover o tempo todo. E isso vai fechar a equação. Não tem escassez, não vai faltar. Então, para nós, que colocamos o nosso coração nele, o equilíbrio, ele não está em, eu vou ser, eu vou guardar para mim, porque senão vai faltar. Eu vou fazer uma previsão para daqui 12 meses. O equilíbrio não está nisso, porque a gente crê na abundância. E quanto mais a gente dá, mais vai receber. E Lavoisier, ele ajuda a entender isso, porque as coisas se transformam. Pensa essas massas que estão se transformando como pessoas, e as pessoas compartilhando entre si. Compartilhando na esfera material, financeira, alimentos, roupas, compartilhando conhecimento, dica, instrução, compartilhando aconselhamentos, né, compartilhando
é um abraço, um sorriso, um aconchego, um afago. Olha quantas coisas nós podemos compartilhar, e quando a gente compartilha essas coisas, a gente não perde nenhuma delas. Mesmo quando a gente pensa em algo material, eu estou tirando de mim, dando, não, você só está liberando espaço para você receber mais. Então, tudo vai se transformando, tudo vai se renovando, e é uma transformação que renova. É uma transformação que ela caminha daquela espiralzinha que a gente comentou ontem. Ela nunca volta para o mesmo lugar, ela é uma espiral próspera, só amplia. Então, Lavoisier nos trouxe essa máxima e a gente pode se ancorar nela com segurança. Isso nos dá uma convicção, uma certeza que na nossa caminhada a gente pode compartilhar, que nós vamos receber. A hora que eu entrego para alguém, eu estou dando espaço para receber algo de alguém. E está sempre sendo renovado, né? Existe a conservação da massa, que ela não se perde. Existe a conservação da energia. Também as energias se transformam. Sabe como é que funciona uma usina hidrelétrica? É uma energia transformada. É água que eles vão, coloca, né, uma barragem, coloca numa altura, uma determinada altura, e essa queda da água que está naquele nível, um nível inferior, ela passa por uma turbina. E esse movimento é que gira. Então, é uma energia lá, potencial que está armazenada na água, por causa da altura, a hora que ela tem a queda, essa variação da queda, ela começa a entregar, transformar uma energia que estava lá em cima, uma energia mecânica de movimento das turbinas, e esse movimento passa por um processo de conversão mecânica para elétrica e gera essa eletricidade que a gente está vendo. Aqui, nas placas solares, mesma coisa, né? Você tem uma energia que vem do Sol, né? Dos fótons que são emitidos por ele. Esses fótons, eles sensibilizam essas células que estão nas placas, né? E Einstein contribuiu para isso, né? Inclusive recebeu o Nobel dele por conta dessa descoberta do efeito fotoelétrico, que é o que faz sair eletricidade, né? Uma carga uma carga elétrica associada a essa excitação, a essa sensibilidade aos fótons, né? Por determinado material. São esses materiais fotoelétricos, fotossensíveis. E aí gera uma conversão de luz em eletricidade, transformação. Então, então a gente vê isso, a energia eólica, o vento, a força do vento se transformando. E aí você vê tudo se transformando. Aí eu trabalho na indústria de petróleo, então é energia fóssil, uma energia orgânica que está sendo convertida e transformada, né? Ela vai sendo transformada em derivados, gasolina, diesel, né? E querosene e vários outros derivados, para ser depois colocado no motor de um carro, por exemplo, e transformado em movimento. Olha só a sua volta, né? A geladeira, o ar-condicionado. Então, tudo, né? Energia térmica, é, energia elétrica, tudo é transformado. E aí, se você somar tudo, como que as pessoas constroem tudo isso? Porque eles sabem que nesses pilares há conservação, existe um equilíbrio, existe uma certeza. O equilíbrio, ele me dá convicção. A partir de um ponto de equilíbrio, eu tenho convicção de agir. A partir de um ponto de desequilíbrio, eu sei aonde mirar para atingir o próximo nível de equilíbrio. Então, ele me dá convicções, ele me dá direção. Então, se nós formos pegar o dia de hoje, né, para poder fechar com um resumo do que a gente tem visto nesses 5 dias, no primeiro dia a gente falou sobre desequilíbrio e falou sobre um viés positivo do desequilíbrio. Ou seja, andando na corda bamba, a gente, da mesma forma que a gente encara as situações e as rajadas que vêm nos tirar da zona de conforto, tirar na nossa posição de equilíbrio, nos desbalancear, cada esforço que nós fazemos para voltar ao nosso ponto de equilíbrio é um esforço que não vai trazer energia de crescimento, de ganho, né? Nós vamos aprender com isso e vamos nos fortalecer. Vamos ficar mais preparados para as próximas rajadas. É uma caminhada. A gente viu no segundo dia que existe, principalmente no nosso coração, ajustes a serem feitos, sintonias a serem realizadas,
né, para poder a gente se libertar de medos, de tudo aquilo que é poeira, de tudo aquilo que é ruído, de tudo aquilo que traz dissonância, distorção no nosso coração, no medo, da tristeza, da preguiça. E o grande vilão, a gente viu que somos nós mesmos. É o nosso ego tentando nos proteger, o nosso cérebro, né? Sendo egoísta, querendo proteger só essa camada do corpo, mas não está nem aí para as relações, para aprendizado, para ousar, para sair da zona de conforto. Ele quer ficar nessa zona. Você tem que ficar uma briga contra você mesmo, desocupar esse trono. E depois nós fizemos um passeio aí no tecido do espaço-tempo, né, vendo quanto que as massas elas impactam. Nós impactamos o ambiente, os ambientes nos impactam. Veja que é uma jornada, né? A gente está numa jornada, é uma caminhada. E você estando parado, ou estando em movimento, existe consequência. Só que o crescimento ele vem quando você pega o protagonismo. Você é intencional, você abandona o seu ego, coloca Cristo no centro do seu coração. Confia que ele é o príncipe da paz. Entenda que você vai estar mesmo no meio de batalhas, que vai vir as distorções, que vão vir perturbações querendo te derrubar, tirar do ponto de equilíbrio. Só que tudo coopera para o seu bem. Esse desequilíbrio vai cooperar para o seu crescimento. E você vai estar numa jornada, numa espiral, buscando o belo, buscando aquilo que é perfeito, buscando esse equilíbrio, essa referência. Não porque você tem que se mover esperando as condições perfeitas, mas porque você tem a referência daquilo que é belo, daquilo que é bom, daquilo que, né, ontem a gente viu, daquilo, por mais que você possa exagerar, você nunca pode atingir com precisão aquela razão áurea. E saber que nessa caminhada, o que vai te mover são as trocas. Tudo que você precisa já foi criado. Deus já fez tudo isso na criação. E todos os problemas que precisavam ser resolvidos, olha só, Lavoisier na versão da cruz. Todos os problemas que já precisavam ser resolvidos foram resolvidos lá, quando Cristo abriu os braços e falou: Tetelestai, está consumado, está resolvido, nada precisa ser acrescentado. Então é uma jornada que a gente precisa amadurecer. Então, para isso, a gente vai ser testado, vai ser provado, os erros vão vir, a gente precisa ser ajustado. E a gente tem pilares. Ah, eu estou perdido. Pega esse pilar. O pilar é, do, de que você já é amado. Você tem essa certeza. Existe alguém que é o próprio amor, que já te ama, com todo o amor capaz de entregar o próprio filho na cruz e ele morrer e resolver todos os seus problemas. Você já é mais que vencedor, você não está atrás do troféu, você está nessa batalha já com a certeza da vitória. Pega esse pilar, repete isso todo dia. Eu já sou mais que vencedor. Nada me falta, eu já sou completo nele. Então, é mais um pilar. Eu carrego a paz que excede todo entendimento. Para que eu estou preocupado, então? E aí, qualquer preocupação que venha, você só vai falar: isso aqui é ilegal, isso aqui não faz parte. Eu renuncio isso, eu rejeito isso. Você vai acessar aquilo que é promessa, aquilo que é fato para você. Todas as bênçãos emocionais, espirituais, materiais, financeiras, tudo isso está reservado para você, seus relacionamentos. A sua família tem promessa para prosperar. Ela é a impressão digital da Trindade aqui na Terra. Então, relacionar está no coração de Deus já desde a concepção de criar algo. Já é uma Trindade. O relacionamento, a intimidade. Por isso que ele veio por cada um de nós e por todos, buscando essa essência de um fazer pelos outros. Sabia que tem no DNA do Evangelho existe uma o, o grito de vitória, né? O brado, o lema dos três mosqueteiros, um por todos, todos por um. Se você vai lá na palavra e pega lá a versão em grega, existe uma palavra que se repete muito, que chama alelon. E esse alelon significa uns aos outros, uns pelos outros, como se fosse um por todos, todos por um. E você vai observar depois que você lê, você vai ter muito disso. Amai-vos uns aos outros, cuidai uns dos outros, né? Admoestai-vos uns aos outros.
É tanta, sabe? São tantas as situações em que é, existe uma orientação, existe um direcionamento para que a gente se mova em coletivo, buscando relacionamento. O que que sobra em mim, que falta em você, que eu posso ajudar? E assim, isso virar uma corrente. Eu acho que é essa coisa orgânica, essa visão orgânica da igreja, dinâmica. Não é importando se está errando, se as pessoas estão pecando, se as pessoas estão em turbulência, se as pessoas estão é, descumprindo regras. Não é nesse olhar, mas esse movimento ele vai trazendo ajustes, oportunidades de troca, e é por aí que o amor flui. O amor flui diante desses cenários de erros, de distorções, que é aí que cria a oportunidade do amor se manifestar. Imagina um ambiente em que todo mundo já seja paciente um com o outro. A primeira característica do amor lá em Coríntios 13 o amor é paciente. Então, como é que o amor vai manifestar a paciência dele num ambiente em que a paciência já rege? Então, essa visão orgânica de nós como corpo, como igreja, como família, como um coletivo, um ajudando o outro, um servindo ao outro, sabe? Tendo paciência, tolerância com o erro, ajudando a crescer, a aprender, a avançar, entendendo que existem fases. Vou falar sobre fases daqui a pouco. Entendendo que existem fases, que é um processo. Essa é a beleza. É aí que cria o ambiente para o amor fluir. E o amor precisa fluir por quê? Porque Deus é o próprio amor. Qual é a razão de existir de Deus, sendo que o próprio amor não possa se manifestar? Como que eu sozinho nesse universo vou ser o próprio amor se eu não tiver a quem receba o meu amor? E aí vem a necessidade de nós existirmos, a própria manifestação de Deus, que é o próprio amor. Esse amor flui nisso. Por isso que já está resolvido. Ah, quer dizer que eu tenho que buscar o erro e o pecado? Não. Quer dizer que você tem que entender o que é isso. Eu vou errar. E o que eu vou fazer com isso? Eu tenho a oportunidade de fazer um ajuste com esse erro, de crescer. E eu tenho a oportunidade de evitar que o meu irmão erre esse mesmo erro. Que venham erros novos. Ah, o pecado vem, eu vou aprender a perdoar, a ter paciência, tolerância. E nesse fluxo, um pelo outro, um sendo paciente com o outro, um amando a outra, a gente vai, todos, na média, vão crescer. Você vai olhar todo mundo assim, ó, coletivamente, todo mundo vai estar crescendo, vai estar fluindo. Esse é o equilíbrio. Não é buscar uma perfeição. Ah, agora eu sou perfeito, que não erra, que não peca, que... Esse mundo não existe. E nem é esse mundo que está no coração de Deus. Esse mundo está no coração de Deus depois que a gente estiver lá com ele, lá em outra. Aí a gente vai conversar aí, uma live lá em outro, no sobrenatural. Aqui não. Estava falando de fases. Existem na matéria, como a gente estava falando lá de Lavoisier, a transformação. A matéria, ela passa por alguns estados, né? O sólido, o líquido e gasoso. Só para a gente estar fechando aqui esse ciclo. E veja como a transformação é importante. Em que estado que você está? De repente você está num estado sólido, de rigidez, mas é um estado que a solidez ela tem as suas características positivas, né? Então ela é estável, mas ela tende a ficar inerte. Então pensa num bloco que está aqui em cima, ele vai ficar estável, parado. Aí precisa, ele por si só não vai mover. Então, mas é alguém, mas talvez é um apoio, alguém que você pode se ancorar, é uma base. Características de uma pessoa que está no estado sólido. Tem essa confiança, dá para ancorar, mas ela não se move, está inerte, está rígida, não tem fluidez. Mas quando a temperatura aumenta e você tem, olha só, uma transformação, tudo se transformando, massas, matéria e energia se transformando, você muda para a fase de líquido. Você mantém o volume, vai se conservando, mas a forma não. Você começa a ser mais adaptável. Coloca você num jarro, você cria a forma do jarro. No copo, a forma do copo.
numa xícara da xícara, na panela, num lago, num rio. Você é mais flexível, adaptável aos ambientes, né? Você tem aquele volume. Então, olha só as características de uma fase líquida que você pode estar assumindo na sua vida. É mais uma transformação. A mesma matéria, né? O bloco de gelo, depois que ele derreteu, era a mesma matéria. Só saiu de uma fase para outra. Pensa em você nessa transformação. Eu estou no estado sólido hoje. Quais características do estado sólido que eu quero manter e quais que não faz sentido? Agora eu quero avançar, aumenta a temperatura, eu vou derreter, vou para o estado líquido. Opa, agora eu estou pegando características de adaptabilidade, né, em ambientes. E aí você ferve mais e começa a surgir o vapor. Agora você, além de adaptar ao ambiente, você expande, você governa o ambiente. Você não tem lugar que você não esteja. Então, pensa num líquido que estava, né? Essa jarra aqui. Tem esse líquido. Se eu continuar fervendo, toda a água vai embora. E se aqui não escapar, o ar aqui dentro, o vapor, ele vai preencher todo o espaço. Não, não é só isso aqui, não. O líquido, ele preenche o espaço que ele é da capacidade dele. Quando você vira um gás, meu amigo, não tem nada que se escapa. Você vai governar sobre todo o ambiente. Você vai preencher, você vai. Entende isso? Essa expansão, você vai se expandir. Você não vai ser refém de volume, não. Aonde tiver espaço para você, para ser preenchido com a sua presença, com a sua luz, vai ser. Estados da matéria, a mesma matéria em estados diferentes sendo transformadas. Então, bora aumentar essa temperatura, bora experimentar o que tem de melhor em cada estado que você vive, em cada fase, cada processo. No processo existem várias fases e etapas, e em cada uma dessas fases você pode estar assumindo uma identidade, um estado de matéria, e essas características têm que ser usadas intencionalmente, filtrar. Eu não quero a rigidez de coração do estado sólido, mas eu quero um estado ser alguém confiável, ser uma pedra angular, né, um esteio na vida de alguém. E aí, para a gente concluir a nossa live de hoje e da semana, quais são os 3 tipos de equilíbrio que existem? Só falando do estado, tem mais 2 estados aí que são curiosos, tá? Você, de repente, pode assumir um estado que é muito raro, quando a temperatura ela se eleva de tal forma que todos os elétrons da matéria eles começam a escapar. E a gente consegue visualizar isso. Por exemplo, quando você olha para o céu e está trovejando, relampejando, esses relâmpagos que você vê no céu são esse estado plasmático da matéria. Ele não é nem sólido, nem líquido, nem gasoso. Se a gente vai lá no Polo Norte, Sul, se a gente vê aquelas auroras boreais, aquela coisa bonita. Então, vamos experimentar mais nossos limites. Não vão ficar só de 0 a 100 graus Celsius, não. Vamos pegar 3.000 milhões de graus Celsius aí para poder identificar a nossa aurora, o nosso brilho, para reluzir, né? Para virar verdadeiros relâmpagos. Imagina a velocidade que a gente não vai ganhar com isso. Imagina a potência elétrica, uma descarga de um raio que vem lá do céu. A gente pode assumir isso. Aí você pensa, aí o outro extremo, quando você abaixa a temperatura? Aí vem um quinto estado incrível da matéria. É de Boston-Einstein. Esse estado, sabe o que acontece nele? Você começa a perder toda a resistência, você supera todas as resistências que existem e ganha superpoderes. A superfluidez e a supercondutividade. Sabe aqueles trem-bala que fica suspenso? Ele praticamente está flutuando assim no trilho? Supercondutividade, não tem resistência elétrica. Não, não existe nada que resista. Superfluidez, é como um rio fluindo, nada resiste. A água vai na sua carga máxima. Então você quer ser um rio fluindo sem nada te impedindo? Você quer ter uma supercondutividade que não tem resistência, que vai barrar a sua carga, a sua energia? Então explora os extremos, né? Das temperaturas mínimas para as máximas, aí você vai começar a se descobrir. A descobrir aquilo que está escondido diante de você. Não está sendo criado, mas está lá enterrado, precisa ser revelado. E aí, fechando aí, doutor Lincoln, para já te dar a palavra,
três tipos de equilíbrio: o equilíbrio estável, instável e astável. Então, comece a entender na sua caminhada o tipo de equilíbrio que você busca. Então, o equilíbrio estável é aquele que você vai levar uma pancada na vida, mas vai conseguir se repor. A sua resiliência vai te botar ao estado original. Equilíbrio estável. Pá, pancada, voltei àquele estado original. O equilíbrio instável é, o, é o desequilíbrio mesmo. Eu derrubei. Deixa eu ver o que eu derrubo aqui que não quebra. Tan, 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 tan. Quebrou aqui, ó. Quebrou não, né? Meu pacotinho aí caiu. Equilíbrio instável. Deixa eu ver se deu para ver. Deu. E o. Beleza, já fala da palavra instabilidade, né? Que tipo de equilíbrio que é esse? Pá, você não conseguiu se recuperar. E, por último, astável. Lembra do pêndulo que a gente falou? Esse equilíbrio ele está no meio do caminho entre o estável e o astável. E aí, como é que você está hoje? Você leva uma pancada, você fica no estável, no instável, no estável ou no astável? Astável, você lembra que ele não cai, ele não quer cair ainda, mas também não quer voltar para a posição original. Ele fica no meio do caminho, está se decidindo. Né? Um pêndulo, né? Ele não fica nem parado no centro e nem vai para as extremidades, não cai. Ele tenta ficar voltando para o original, mas fica namorando lá, passeando. E a gente às vezes se comporta. E a gente pode buscar um determinado tipo de equilíbrio, né, que faça sentido para nossa, que revele a nossa maturidade e o quanto que a gente tem que aprimorar para poder se tornar alguém mais equilibrado. Eu espero que ao longo dessa semana, né, esse tema de equilíbrio ele tenha trazido aí mais um, aprofundado na temática, no conhecimento, desconstruído mentiras ou percepções erradas sobre o próprio equilíbrio e o desequilíbrio, ver o lado negativo do equilíbrio, que é em termos de estagnação, você ficar refém de uma zona, né, que te escraviza, mas buscar um equilíbrio do alto como referência, como aquela medida áurea. Assim, o desequilíbrio. Enxergue como os outros olhos. Entenda, Lavoisier, na transformação das energias, que você pega tudo aquilo que vem, às vezes para te atacar, mas você consegue converter como essa ameaça numa oportunidade. Tudo que vem para desequilibrar, ele vem para te fortalecer, para poder entrar nessa jornada e subir nessa espiral aí, com a sua medida áurea. Bora lá, então, os comentários. Gratidão aí por ter acompanhado essa semana. Tá no mudo aí. Abra para ler, senhor. A fila tá grande. Tá no mudo aí, doutor. Bom dia, bom dia. Bem, Ale. Bom, meu amigo. Cara, que palavra incrível, gostei bastante. Nossa, esse final aí, falando sobre a parte sólida, né, enfim, sobre a questão da natureza, muito bom mesmo, até mesmo trazendo um pouco aqui para nossa cidade, né, de Senador Canedo. Já tinha um tempo aí que não estava chovendo bom, né? Agora que começou a dar uma melhorada, então o que acontece? Todo mundo pedindo, né? Essa parte, nossa, a água está acabando, o que que a gente precisa fazer? O prefeito não sabe o que que mais faz, né? Precisa da chuva. Então, a gente precisa se moldar como a natureza, né, traz para a gente esse exemplo, né? Então, nós, seres humanos, precisamos do momento de calor, né, para organizar nossa vida, mas também a gente precisa da chuva para a gente manter nossa sobrevivência também. Então, assim, trazendo para a parte de empreendedorismo é a mesma coisa. A gente tem que buscar o que o nosso cliente está precisando nesse exato momento. É uma chuva? O nosso cliente está precisando de calor? O que o nosso cliente está precisando? E até mesmo falando sobre esse assunto, questão de natureza, o rio, ele é líquido, né? Então, ele passa ali e vai ramificando e, claro, né, levando a água para quem realmente precisa. Mas a chuva, ela esparrama para todo lado, né? Então, às vezes, a pessoa coloca um balde ali naquela hora que ela estava precisando, então ela recebe a água também, não precisa nem de ir lá no rio. Enfim, Deus é maravilhoso. Cara, e parabéns. Deus está te usando demais nessas Bom, palavras aí. Parabéns. obrigado, meu irmão. Até Obrigado pelo mais. complemento aí, ó.
Show. É, Ó, tá cheio de balãozinho, tá enfeitado aí já. então, deixa eu baixar minha mão aqui, né? Que eu vou falar agora. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, hein? A gente vai passando os dias e vai vendo o tanto que nós mesmos vamos nos amadurecendo, né? Vamos falando com mais propriedade, com mais tranquilidade e realmente pegando o nosso conhecimento e deixando ele transbordar. E a gente sabe que ainda tem muita coisa aí dentro, hein, cara? Tem muita coisa aí. Cara, que fantástico. Assim, cada dia que você traz um tema, aliás, essa semana foi uma semana muito especial, foi uma semana que a gente pôde perceber o tanto que nós devemos buscar um equilíbrio, né, na nossa vida. Então, a gente precisa começar a enxergar mais a nossa volta, dar também atenção às pessoas que merecem, que sempre estão convivendo com a gente no dia a dia, e a gente trazer tudo isso para a nossa vida, né? E você foi buscar em alguns locais e a gente jamais imaginaria que você buscaria, né? Que são nesses grandes mestres aí do passado, né? Fibonacci, agora vem aqui o Lavoisier. Então, a gente tem vezes que a gente esquece de tentar ver, né, essas pessoas, o tanto especiais que elas foram, e aproveitar, né, do conhecimento que eles deixou para a gente. Cara, Verdade. é bom demais. Eu vou te falar um negócio. Essa semana você me trouxe muita coisa boa, né? E que eu não vou parar de buscar conhecimento, né? É Atrás verdade. dessas pessoas e de tudo isso que você falou. 5 estrelas, meu amigo, parabéns. E, a gente já não está tendo mais como ficar dando parabéns de 5 estrelas mais, porque o conteúdo ele anda sempre se elevando de nível, né? E cada vez mais denso e mais, assim, com propriedade. E é isso aí, cara. Obrigado. Show de bola. Tamo junto. Coisa boa. Você não tem nenhum contato chamado? Ó, Vai lá, Osmar. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, queridos amigos. Alê, que potência, viu? Que potência dentro desse cérebro que o Senhor te colocou, viu? Que ciência, que transformação que está tendo dentro dessa semana de despertar de conhecimento. Fantástico, fantástico, fantástico a gente descobrir essa essência que todos nós temos. Um a menos, outros a mais, não se descobriu a sua transformação. Que nem você já tá tão familiarizado com o conhecimento que é natural você transbordar esse conhecimento para nós. Não que nós não temos, mas é que muitas vezes nós não deixamos ser transformado pela própria busca de transformação de conhecimento. Eu fico maravilhado em ver a sua ciência, a tua sabedoria em despertar-nos a buscar essa transformação, a buscar esse conhecimento, essa essência que o Pai nos deixou. Saber que a transformação, vamos supor que nem você falou aí do estado líquido, gasoso e sólido. Cada um de nós também somos dessa forma, né? A nossa mente, muitas vezes, né, ela tá sólida, por quê? Porque ela não foi aquecida o suficiente com outras energias que já estavam ali aquecidas. Opa, perdão. Já não estava aquecida para que ela fosse derretida e mostrasse o seu potencial. E entrasse em... Eu penso assim, às vezes eu estou falando, eu estou pensando alto e não estou conseguindo me explicar. Mas é assim, todos nós temos essa energia dentro de nós. Só que muitas vezes nós não buscamos a transformar ela para que ela cresça e ela evolua para outras pessoas. Você está trazendo esse conhecimento, está fazendo com que nós abra a nossa mente para buscar os novos conhecimentos, as nossas novas transformações.
Por quê? Porque você já está, numa transformação além do que nós, entendeu? A tua ciência é maior do que a nossa. Não que nós não temos essa ciência, mas muitas vezes nós não estamos sendo despertados por falta de buscar essa transformação, de buscar a leitura, de buscar o conhecimento, que nem você leu todos esses personagens, buscou lá a ciência para transformar, para trazer para nós. Muitas vezes nós estamos numa inércia, nós estamos é, adormecidos, digamos assim, na questão da ciência, para não ter esse mesmo nível de conhecimento que você tem. Então, assim, a tua ciência trouxe um despertar e falou, poxa, eu vou ler mais, eu vou buscar mais esse conhecimento, para que através de eu conhecer, de eu ter esse conhecimento, eu possa transformar outras pessoas ou outras vidas que estão na mesma inércia como eu estava. Posso contar um segredo pra vocês? Ah, Cara, eu leio pouco demais. E você sabe o que, que eu faço? As coisas dão certo pra mim quando eu deixo de me atrapalhar. Então, assim, para tentar traduzir isso é verdade. Para mim fazer uma live, para mim dar um conteúdo e aquilo fazer sentido, eu fico buscando maneiras de não atrapalhar mesmo. Não colocar meu achismo, meu ego. E aí, o que que acontece? Existe a nossa história de vida, e todo mundo tem a sua história de vida aqui, e não tem, isso está em balanças separadas. A gente não uhum, compara isso. Então não tem a minha balança melhor que a sua. Você tem a sua história. E aí você tem aquilo que você deixa de atrapalhar. Por exemplo, eu não quero deixar minha preguiça me atrapalhar de, nossa, eu vivi isso, então eu vou. Quem viveu isso também? Aí eu converso com alguém ou eu busco, sei lá, na internet, em algum lugar. Muito raramente eu vou pegar para ler um livro, né? Mas eu incentivo e é um desafio meu, vou passar a ler mais. Mas para mim isso ainda é uma trava. E aí eu me relaciono com as pessoas, escuto, vejo história daquilo. Então, assim, quando o despertar da curiosidade, daquilo que faz sentido, às vezes com uma paixão sua, você vê que assuntos que envolvem matemática, física, química, ciência, astronomia, esses artes, música, esses assuntos todos eu sou apaixonado. Culinária, eu gosto disso. Então, fazer analogia com isso é por causa de uma paixão e eu deixo a minha preguiça não atrapalhar e vou abandonando aquilo que é de mim que poderia me atrapalhar ou fazer raso. Então, assim, não é a lei não vale nada, entendeu? O a lei, ele só começa quando ele deixa de atrapalhar, aí ele permite fluir as coisas que não é dele. É um canal mesmo. Se o Alê vem, ele entra naquele canal, né? Eu trabalho com duplo. E às vezes a gente tem que ficar fazendo limpeza interna dele, porque parece uns entulhos lá atrapalhando o fluxo, sabe? Duto de transporte de combustível. Então, uhum. tem um dispositivo que chama PIG. E ele tem um PIG lá, né? De porco não, mas parece um trambolho que ele abraça por dentro o duto, é como se fosse colocar na mangueira lá e empurrar com pressão para ele sair empurrando o lixo. Então, Certo. assim, às vezes eu tenho que passar esse PIG em mim mesmo, sabe? Nesse canal, para tirar um monte de alê, de versões minhas que poderia estar atrapalhando. E aí, a hora que eu saio da parada, eu só me contento em ser esse canal, flui. Porque é da fonte, as coisas vêm da fonte, já tá tudo criado. É um canal só permite ser transformado. Isso é de verdade. Não tem nada de glória para mim, nem. E quando busca glória, tá, sabe? Acho Eu que digo, tudo começa a dar errado. eu digo o É, seguinte, desculpa pode falar. cortar o teu assunto. Nós somos, é que nem você acabou de falar, eu sou apenas o canal. A essência, a transformação já existe. Muitas vezes nós, que nem você falou, eu preciso passar por um túnel para deixar os alê da vida para trás, para deixar o fluir daquele que já que está sobre nós, né? Dominando sobre nós, que é o todo criador, fluir sobre nós. Nós somos apenas o canal. E quando a gente
se deixa ser o canal, acontece isso, essa transformação, essa ciência vinha à tona, como o descobrimento do navio, como o descobrimento do celular, como o descobrimento dos aviões, essas ciências, por quê? Porque alguém deixou o canal fluir. Osmar, essa semana, todos os Tudo dias, veio à tona, por quê? Porque já existia. você pode perguntar para o Newton o horário que ele recebia os títulos e as frases. Era sempre 4, 5 da manhã. Era Olha só. sempre. Por quê? Eu passo o meu dia hoje, a minha mente focada em outras coisas, e eu nem me atrevo a colocar o tema para ele antes. Porque minha cabeça tá cheia com outras coisas, mas eu tenho certeza que, ó, eu vou descansar, aí eu falo assim, agora eu vou me esvaziar, Senhor, já vou acordar, namorando, né, esse universo de conhecimento que existe, porque o difícil vai ser escolher, porque tem tanta coisa boa para falar, eu sei que o Senhor vai me entregar algo. Certo. Então, Amém. todos os dias eu acordava assim, e aí, qual que é do dia hoje? Aí, tal, né? Hoje é Fibonacci, hoje é Lavoisier, amanhã, isso, não sei o quê. Bora falar, vamos honrar essas pessoas aí que deixaram esse legado. Bora trazer isso aí pra gente degustar mais. É ele entregando, é eu deixando de atrapalhar. Senão eu ia pegar minha carga do dia, ia querer fazer meus próprios cálculos do meu jeito, aí eu ia estar atrapalhando tudo. Fantástico, fantástico. Parabéns, viu? Maravilha. Parabéns mesmo. Gratidão por ter acompanhado aí. Mas solta a voz, colega. Canta. Tá com saudade da minha voz, Nitinho? Cara, é engraçado, né? Essa semana foi uma semana transformadora, que se abriu a mente, foi abrindo aos poucos. E a de hoje foi tipo o seguinte: nada se cria, tudo se copia. Assim, 53 anos, eu vim aprender algumas coisas há pouco tempo atrás, há poucos dias, né? O que acontece? Então, a gente nunca é tarde para aprender. E eu não tinha essa noção de atração, de energia e tal, e eu comecei a interessar, a estudar mais. E eu pude perceber que tudo na vida é energia. Tudo na vida é energia. E tudo que você está falando essa semana hoje, aí eu fui buscar entender isso, né? Mas essa de hoje, né? É energia. A partir igual que você estava explicando para a dona Neuza, deu um exemplo a dona Neuza. Tem um ambiente, a dona Neuza chega, aquele ambiente é transformado pela energia dela. E eu comecei a perceber isso aí ao longo dos dias, e ao longo dessa semana, você falando, eu fui analisando, fui pesquisando algumas coisas. Realmente, e aí também eu passei a me interessar também pela a física quântica, né, que é incrível, né, quando você começa a estudar a física quântica, fica até meio louco, né, com tanta coisa. E realmente, essa dessa semana foi, sim, extraordinário, porque a gente veio da energia, somos energias e vamos voltar para a energia. Então, a gente, aquela está lá na Bíblia, a fé remove montanhas. Então, isso não existe. Sabe? E aí eu fui analisar realmente, se a gente tiver uma fé, tiver a energia, a gente consegue remover a montanha de uma maneira assim, igual você explicou aí, de um jeito, um processo. Então, assim, gratificante pelo aprendizado dessa semana, foi muito gratificante. Espero que tenha mais, sempre em cima disso aí. E é bom saber que nós estamos num barco, e esse barco só tem energia boa. Valeu, Zé. Depois tem que ver o candidato da semana que vem. Oi, dona Neuza, vai lá. Fala, oi, Ale. Parabéns, Ale. Maravilha, viu, essa explanação que você fez. Pô, primeiro você traz um italiano, depois traz um francês. Aí, qual vai ser o próximo da lista, né? Mas é bem isso que você falou, né? Porque Deus, ele já deixou tudo para nós. Quando ele abriu os braços ali, já está tudo pronto. Aí você fala assim, aí vem aqueles menos esclarecidos, né? E fala assim, poxa, mas com tanta tecnologia, você acha que ele já deixou? Claro que deixou.
Porque a partir do momento que ele criou os 4 elementos, fogo, terra, água e ar, em cada elemento desse tem os outros elementos, que é onde o próprio ser consegue extrair dali e criar as coisas que são criadas até os dias de hoje. Né? Então, é uma coisa fantástica o que você trouxe aí, ó. Desculpe, Newton, mas eu não vou dar 5, não vou dar 10, vou dar 1.000 para esse homem. Esse cara aí é uma enciclopédia ambulante. Vou te contar para você, viu? E também quero aproveitar, parabéns, Newton, pro podcast de Podcast ontem ontem, foi foi legal. muito 10. Gostei mesmo, viu? Ó, você merece muito. Tá Massa. bom? Tudo de bom para vocês. É isso. Obrigado, Ana Nilda. Tamo junto. Tá Ontem, faltando uma inclusive, coisa aí. já você fala, André, peraí, deixa eu só dar um pedacinho aqui do negócio. O podcast ontem foi muito top, e principalmente porque tinha presença lá do Ale lá, dando uma força lá, né? Porque quando eu precisava, eu falava o nome dele, para não esquecer de nada, né? Foi muito Mas bom, é cara. isso, tamo junto. Já vamos estar inaugurando, não. É isso aí, é isso aí. Amanhã vocês estão todos convidados, tá? Eu acho que amanhã a gente deve fazer às 20 horas, Ale. Você acha mais É, cedo? Vamos fazer às 19, que é Olha, sábado, né? que hora que vai? À tarde o povo vai estar aqui, né, Júlio? Não, acho que dá, 19 horas tá um bom horário. hoje eu quero fazer um convite para Tem minha vocês. vez. Pode falar. Quero fazer um convite para vocês. Que cada um de vocês hoje, quando for comer, tomar o seu café, comer seu pedacinho de bolo, pense em mim. Tá. Pensado senhora. Pode ser mais tarde, porque eu já comi. Pensa de novo. Hoje Nossa. estou completando 72 primaveras. Não, peraí. Nossa, olha aí. André, peraí André, agora, hein? Né? cadê o Tá parabéns, gravando, André? Ó, tá gravando no Deu os YouTube, vamos balãozinhos. cantar parabéns para ela? gente? Vamos em lá. coro Vamos dar aí, gente. parabéns pra ela. Vamos lá. Em coro, Vamos em todo coro mundo, aí. né? Ah, Parabéns parabéns pra pra você você nessa nessa data data querida. querida. Muitas Muitas felicidades, muitos muitos anos de anos vida. de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Aê, dona Neuza! Neuza! Viva! Olha aí, rapaz, Eita, só 7.0. vocês. Nossa! 77 primaveras. Não, dois. 72. 72. 72. Já tá aumentando aí, Osmar. Já tô aumentando 5 já. Eu devo Ih, aparentar mais. Por isso que o Mas André é demorou a assim. entrar, ele estava preparando o bolo lá. Eu? Não, eu atrasei mesmo. O André demorou a entrar porque Deixa o estava André preparando falar o Mas eu bolo. tava agora, né? cansado pra caramba. Deixa o Andrezinho falar agora, que Tô ele com tem o que olho falar um assim, não pouco tá nem pra mamãe abrindo dele. ainda. Botar os palitinhos no olho do André. Fui até tomar um banho. Acordei cedo e falei, vou tomar um banho lá. Pra acordar de vez. Mas ainda assim tá fechado. Eu tava cansado. Mas é isso aí, Alessandro, muito bom. Uma série muito bacana, né? E é legal que ele falou só de um assunto, né? Não sei se todo mundo prestou atenção, mas ele só falou de um assunto a semana inteira, mas de ângulos diferentes, focando em detalhes diferentes. Foi muito bacana. E as analogias com o Fibonacci, com toda essa galera aí, é muito bacana, né? Faz a gente lembrar da faculdade, né? Dos tempos de faculdade. Déjà vu. Isso é muito legal, cara. Né? E o assunto, se deixar, continua rolando, né? Se deixar, a gente vai mais uma semana aí falando a mesma coisa. Dá pra explorar muito. Porque não tem fim, né? Não tem fim. E é uma analogia que a gente vai criando, vai associando, e isso é bacana, porque ajuda não só a gente a assimilar melhor, mas ajuda outras pessoas a entenderem do assunto, né? Ajuda, que nem o Osmar se posicionou, da dificuldade que ele tem. E aí, fazendo essas analogias, ajuda
É. Ajuda quando a gente não entende do assunto, ou não tem essa mesma compreensão, visão. Isso ajuda muito, cara. Ficou muito legal o formato, o jeito. Gostei pra caramba. Agora eu tenho que voltar a assistir o comecinho, porque eu não vi o comecinho de hoje. Ah, E tá. Pega lá então. para finalizar, né? Porque tem que fechar o ciclo, né? Boa. Mas, cara, ficou muito bom, cara. Ficou muito legal. Agora eu tenho que preparar a minha, porque senão. Se prepara. Só que a Exato. minha vai ser diferente. Não vai ser, não. Vai ser igual. Só o assunto que vai mudar. O assunto muda. Só o assunto que muda. Isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui no YouTube. Primeiramente, quero agradecer aqui as pessoas que apareceram, teve pessoa nova, o Rodrigo Godin, né? A Pamela Moreno apareceu aqui, ó, Marta Marques, ó, mandou um monte de presentinho para você aqui, viu, dona Neuza? Parabéns e tal. Ó, a Marta, ela não apareceu no YouTube, mas ela está no Zoom, ela está lá no YouTube, né? E o nosso grande amigo Cláudio, né? Ele apareceu aqui, Vini Cláudio. Ontem participei do podcast com ele lá, então eles já estão prestigiando a gente aqui pelo YouTube. Obrigado, Muito viu? obrigado, né? E tá aí. Pessoal, muito obrigado. A gente vai encerrar no YouTube por enquanto, mas olha só, participa com a gente no Zoom aqui, não deixa de participar, não. A gente sempre manda o link junto do Zoom, porque você pode entrar aqui e brincar, né, um pouco nesse comentário que a gente faz aqui depois. Olha só, não está terminando aqui no Zoom, não, tá? Só para deixar um gostinho para vocês. A gente ainda vai ficar aqui um pouco aqui conversando e não perca essa oportunidade. Um abraço para todos que esteve aí no YouTube e até a próxima. Valeu, hein? Obrigado. Valeu. É isso aí, gente. Ô, demais, né?